Vou botar. Dai, a gente tá chegando já no final já do nosso treinamento, tá? A gente vai ter uma aula ainda, que vai ser a aula de hoje, que é do módulo 3 e aí a gente vai entrar pro módulo 4. O módulo 4 ele é bem curtinho, porque ele é a ação do lado de fora. Então, ele não tem muita teoria. Eu passei lá a teoria para vocês, e aí é vocês fazendo a vida, né? Então, o que Uhum. que eu até estava pensando aqui com os meus botões, queria ver com o resto do povo, mas já que só tá tu aqui, eu vou ver contigo, é da gente estipular algumas aulas de treino, sabe? Agora a gente está no mês 3, né? Final já, né? Então a gente vai ir metade de abril, pelo menos uma aula a gente deixar só para treino, sabe? Para vocês treinar. E aí as dúvidas que vão surgir ali no treino, aí eu ainda tô junto para vocês perguntar. Porque depois, claro, vocês são livres para continuar, né? Treinando entre vocês, né? Só daí eu não vou estar mais assessorando vocês. Aí Sim. vocês convidam com conversa entre vocês, né? E aí vocês veem o que que vocês acham, mas eu acho que vai ser uma boa. Eu até seria bem a favor daqui a pouco de um encontro, como a gente já tem as quartas-feiras, que é o nosso encontro, a gente já tem esse compromisso agendado de fazer um presencial. Uhum. Eu acho que esse do treinamento que tu diz de treino, sabe? Eu acho que seria bem legal a gente fazer presencial. Eu gosto dessa coisa Uhum. do. Não, vocês podem combinar total, assim. Até porque, ó, tem a Tayla que iria participar, a Rose talvez participe, não sei, posso até ver com ela, que tá no online. A Candy no online também tem que ver com ela, daí tem que ver, não sei como é que tá os horários dela, mas o que é que tá? A Rose já não funciona no horário, a Cândida já também não, por conta disso que elas estão fazendo no online. A Uhum. Tayla talvez funcione. Aí tem a Gé, o Cláudio e tu. Acho que mais certo seria vocês quatro. Sim, Daí daria pra todo mundo aqui de pertinho, né? sim, O que vocês decidirem pra mim tá ótimo. Mas eu vejo assim, tipo assim, que se vocês não treinam, é. tipo assim, Passa. tu pode treinar em casa, tu contigo mesmo, tá? Foi o que eu Isso vai fiz te hoje. dar habilidade. Mas eu vou ser bem honesta contigo. A minha habilidade eu adquiri treinando mesmo, com pessoa real, sabe? É, tu sabe que eu fiz uma. Fiz em mim mesma. Tentei fazer em mim mesma hoje, né? Qual que você tenta fazer? Hoje de meio-dia eu tava sozinha no escritório, deram meu intervalo, né? Daí eu pensei, eu vou tentar fazer aquela que o dos círculos, dos 6 círculos, O alimento de nível lógico é a melhor de todas, eu adoro essa. que daí vira bicho, usa E não precisa metáfora. necessariamente virar bicho, tá? Mas eu gosto da parte de virar um bicho, eu acho que ele combina mais comigo. E aí eu fiz, tentei fazer, só que daí assim, tu começa a te concentrar, aí tem que lembrar tem que olhar a próxima pergunta. E tu ainda não memorizou todas elas, entendeu? Não, não. Mas conforme tu vai fazer, tu já vai ter a estrutura. Porque a estrutura, ó, se tu for olhar a estrutura dela, ela não é difícil, ó, ela é bem simples. Aqui ela tá Aham. comprida, Dai, mas ó, aqui, deixa eu botar aqui, ó como é que ela é simples, é onde e quando. Então tu Uhum. pode inventar qual a pergunta, tá? Onde é que começa todo o rolo? É. Ah, é sempre na minha casa. É sempre quando eu tô na sala e eu tô lá com a minha filha. Uhum. Normalmente pelas 18 horas, tá? Quando foi a última vez? Aí tu lembra da última vez. Nota, é sempre quando e quando. Então, se tu mentalizar essa estrutura aqui, o como tu vai perguntar, só precisa ser onde e quando. Só precisa dessa Sim. pergunta. Como tu vai perguntar ela? Só precisa. Ah, legal. Uhum. Eu não Aqui, tinha o me quê? atentado que essa imagem era. E aqui, onde tu tá, o que que tu tá fazendo? Quais os comportamentos? Aqui embaixo diz, ó, o que que é que tu tá buscando, ó. Comportamento e ação. O que que tu tá fazendo aí? Ah, eu tô xingando a minha filha. Ah, deixa eu desligar meu WhatsApp, senão ele vai ficar dando barulho. Acho que já vem. Eu vou mostrar. É bom que tu falas que vocês falam essas coisas,
Que é para vocês, é que é tudo muito simples. Vocês que às vezes eu acho que se apavoram porque vocês ficam preocupadas em decorar o troço todo. E não É, querer seguir o padrão, né? mas eu tô falando desde o começo para vocês, não é um padrão. Vocês não são eu. Aquele coisa que eu escrevi ali foi uma. Pode ver que nem eu mesma que escrevi não uso ele. Porque na hora eu uso outra coisa. Tu tem Sim. que saber a direção de onde é que tu quer. Aqui tá a direção, ó. Onde e quando, tá? Por quê? Porque tu precisa saber qual que é o tempo, qual que é o lugar, qual que é o ambiente, qual que é o externo. Então, o ambiente, ele também tem a ver com as pessoas que estão lá. Então, isso é muito importante. Então, o que Uhum. tu tem que mentalizar é tudo que não é eu, mas que está interferindo. Porque o ambiente é onde tudo começa. É onde começa a interferência. Às, às vezes, tu vai estar sozinha, mas vai ter um ambiente específico que vai causar algo em ti. É inacreditável. Ah, pô, isso Tipo, sim. Sim. tipo, fiquei deprimido, não sei o quê. Se tu for parar para pensar, tem lugares específicos onde a depressão nasce na pessoa. Daí, a gente é uma máquina de fazer padrão. Tu tá entendendo isso? Tu sente assim, tipo, pessoas que tu não nem nunca teve muito contato, assim, sabe? Tipo assim, que ela chega do teu lado e tu não dá uma sensação assim muito ruim, sabe? Isso também acontece, não é só em ambiente, mas eu tenho muito isso. É? É porque talvez tu seja mais sensitiva. Eu, pra mim, não. Eu acho que eu sou, porque eu tenho certas pessoas que, tipo assim, tá, conheci, né? Tipo assim, vi de vista. Mas, Hum. tipo, logo, uma, duas vezes já começou aquela coisa ruim, assim, aí depois tu começa a descobrir da vida da pessoa, a pessoa é uma pessoa péssima, sabe? Tu Uma tem pessoa que faz que coisa ver. ruim. Tá, mas vamos lá. Ó, lembra da pressuposição que o teu Uhum, pensamento cria o aqui fora? Então, tu cria uhum, as pessoas também. pois é. Quando tu conhece uma pessoa e ela não é uma boa pessoa, tu mesmo criou isso. Eu vou te dar o exemplo como é que é. Assim, Tá. conheci um cara, ele é com o meu chefe lá, tem meio que, trabalha com o meu chefe. Aham, E aí, as primeiras vezes que eu ouvi falar dele, eu não conhecia ele, tá? Aí um dia ele veio na empresa e eu conheci ele pessoalmente. Na hora que eu vi ele, deu uma coisa, assim. Eu já pensei, né? Que coisa estranha. Sabe aquela coisa do santo não bateu, né? é, Mas não, né? Só que depois eu fiquei sabendo umas coisas dele, é. e daí eu fiquei pensando assim, nossa, né? Acho que a minha intuição tava certa naquela hora, sabe? Tá, vamos lá. Existe intuição? Existe por quê? Existe uma sabedoria divina dentro de nós, que chama Espírito Santo, né? Uhum, E ela sabe de todas as coisas. Então, pode ser que seja o Espírito Santo te avisando, mas também, Dai, lembra lá no começo da aula, onde a gente tem a nossa primeira impressão sobre as pessoas, que eu ainda uhum, fiz aquela brincadeira com vocês, quando vem vindo o mendigo, tu olha para a pessoa e tu tem aquela primeira impressão. Isso é o teu cérebro, não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com intuição, tem a ver com o nosso inconsciente coletivo. Então, a tua mente, ela vê algo, alguma expressão, qualquer coisa que seja, uma roupa, alguma coisa que talvez seja um gatilho, e tu na tua cabeça, tu entendeu? Acessa algo dentro da tua cabeça de algo que tu já viveu e faz com que tu crie aquele ranço. Aí alguém vem e te fala alguma coisa. Já é a daí, consequência do que tu pensou, tá? Essa pessoa, veja bem, ela falou. Isso não significa que é. Ela falou. E pela fala dela, tu crê, veja só, a loucura da nossa cabeça, tá? Não é tu, é nós, pessoas, seres humanos. Tu escutou ela falando e lembrando que ela tá interpretando, ela tá usando os mapas delas, o filtro dela, a interpretação, fala muito dela nesse momento, porque raras as pessoas que conseguem ver os fatos sem os julgamentos.
Então, ela, por ela mesma, já julgou coisas lá, e aí ela veio e te falou. E aí tu pegou aquilo que ela te falou, e aí tu, é verdade, então, aquilo que eu tava já intuindo. E aí tu já rotulou ele, aí tu, pá, coloca um rótulo do cara. Agora, pra esse cara ser uma outra coisa na tua vida, minha filha, ele vai ter que remar tanto pra mudar o teu conceito dele, porque às vezes já criou até uma crença lá sobre ele. Ah, E crença pra arrancar, tu tá vendo aí a desgraça que é. Olha ah, você sim. aí, entendeu? Já grudou. Minha filha, eu tava editando o vídeo da aula passada, onde eu tô falando sobre a reimpressão e a impressão. E aí eu fiquei ouvindo aquilo ali, eu fiquei pensando, meu Deus, as pessoas não têm noção do porquê que elas têm as crenças que elas têm e que elas não conseguem mudar as crenças que têm. Porque tem algumas crenças, Dai, que elas estão ali para te fazer sobreviver. Então, não pensa que vai ser fácil tu querer mudar aquilo ali. Porque se ela é no instinto de sobrevivência, tu tem noção de quantas chaves tu tem para esse lugar, tá? Para esse lugar ser aberto dentro de ti? Uhum. Nós somos seres altamente. é, Como é que fala o contrário de destrutivos? Ai, não sei como é que é a palavra agora. Mas o contrário de destrutivo, no caso, seria a pessoa que ela quer se resguardar. Hoje é boa noite, Oiê, tudo bem? tudo. Então ela quer se resguardar. Então ela guarda ali 7 chaves. Então não é assim tão simples. E ainda assim, quando a gente está começando a estar ali em crenças, identidades, principalmente ali no espírito, vou te dizer, não é bem assim para abrir esses quadradinhos aí. Vocês viram na outra aula, quando eu estava fazendo lá com, acho que foi o Cláudio, né, que foi Claro. a cobaia, Aham. né? Para arrancar uma identidade dele. E só que a gente não pode, a gente não quer só arrancar a identidade, a gente quer decupar tudo que tem ali. Por quê? Porque ali na identidade eu quero também entender o score dele, que é quais foram as consequências geradas, porque eu não quero olhar para a consequência, eu quero olhar para a causa, por que que ele criou aquela identidade? E qual que foi a intenção que ele tinha em criar aquela identidade? Ah, tinha outros comandos que ele deu. Pode ser que aqueles comandos também criaram outras identidades. Eu quero saber tudo daquilo ali. Só que tu nota que quando a gente está buscando as identidades, é um momento tenso para a pessoa. Ela fica tipo assim, é muito ruim. Então tu imagina, tá, a pessoa tá lá levando chicote e tu tá ali. E tu tá ali. Não, tu quer sair logo dali. Então, nem sempre tu vai querer ficar tanto tempo ali, principalmente quando tu tá tu fazendo em outra pessoa. Agora, quando tu tá fazendo contigo, quando eu tô fazendo comigo, tá? Mas eu fico ali, eu quero entender tudo que tá ali naquela porcaria. Porque eu já sei que é uma porcaria. E eu fico ali, e eu fico, e eu fico, e eu fico. E até eu não entender tudo aquele drama que foi construído ali, mas porque eu tenho um entendimento muito grande que aquele drama todo foi construído por mim. E eu tô dissociada. E isso eu vou dizer para vocês, vocês têm que se tornar mestre em se dissociar de vocês. Porque quando tu consegue se dissociar de ti, tu não tem emoção, tu não tem julgamento, então tu não tem sofrimento. Tu só tem entendimento. Vê, tu começa a ver tudo que tu tem que ver. Começa a ficar claro as coisas para ti. E aí, para tu te livrar daquilo ali é muito mais fácil. Faz sentido para vocês isso? Uhum. Sim. Eu quero muito, assim, chegar ao ponto de... Porque, assim, a minha ideia desde o início no curso foi resolver os meus BO, Sim. sabe? Eu quero muito aprender Eu tô me muito, sentindo fazer... assim também, Dai. Eu quero Agora tá muito, aqui. assim, é, aprender a eu tratar a mim mesma, sabe? Essa é a minha ideia principal. Claro que depois tu vai aprendendo a lidar com as outras pessoas, tu vai vendo, vai começando a analisar, né? Mas eu quero muito, assim, ser ah, Mestre de ti mesmo. isso. Eu Mas, Dai, quero olha só, poder fazer isso para mim. a melhor maneira de tu te tornar mestre de ti mesmo é tu fazendo com as outras pessoas. Porque pensa bem, como é que tu quer ser a melhor mestre de ti mesmo se tu ainda não tem a maestria do acesso, da comunicação, de perceber, de percepção?
tu treinar com os outros vai fazer parte do teu processo. Eu lembro que todas minhas amigas, eu juntava na minha casa, minhas amigas, eu falava, vamos segurar, vamos lá. E eu tacava elas na minha frente e eu saía fazendo processo de PNL com elas. Acho que eu vou ter que convidar umas amigas e começar a fazer, A gente porque fazia as jantas na minha casa, eu tinha uma parede preta, toda pintada de preto, para escrever com giz. Todas as aulas era a sessão de PNL, né? Até hoje, gente, olha, eu vou dizer para vocês, a minha vida ela não é tão simples assim. Essa semana eu me encontrei com a minha filha e a gente sentou para tomar um café. E daqui a pouco a gente estava fazendo um conflito de identidade. Tu tá entendendo? Essa é a minha vida, gente. Eu olhei para ela, sério, minha filha? Oxi, mas nem uma folga, entende? Essa é a minha vida, Cris. Sabe? Aí eu mandei uma mensagem para ela essa semana, falei, e aí, deu certo? Tanto deu certo que eu até passei na prova. Ela tinha ah, uma prova importante lá para eu vi, fazer. Uhum. Quando eu vi ela, que tu quando ela tem postou. essas crises aí de prova, de não sei o que, ela me cata. Ah, então é Sim. assim. Tem que aproveitar, né? Já que ela tem a mãe terapeuta que faz Sim, mas eu pré-programação. também quero ser mãe, né? Eu também quero ser mãe. A minha mãe também já tá assim. Filha, eu queria te pedir uma coisa. Olha só. Quando tal coisa, tal coisa, tal coisa tá acontecendo, eu percebi que assim, não, gente, não, sério. É todo mundo. Eu não tenho sossego. Ai, ai. Eu fico pensando, Deus, o que tu queres de mim? Aí, às vezes, quando eu tô sozinha em casa, ai, gente, eu dou graças a Deus, sabe? Porque daí é uma paz, sabe? É, compartilho da mesma opinião. Não, porque, guria, meu cérebro ele fica o tempo inteiro funcionando, sabe? Às vezes eu também quero não pensar em nada, sabe? É. Então é isso. Jé, tu chegou agora mais tarde, eu tava falando pra Dai que os níveis lógicos, não sei se tu tá aí agora, eu não tô mais te enxergando, tá? Oi? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Agora sim. Meu celular tá meio estranho, tá dando Eu umas tava coisas falando engraçadas pra aqui. Dai que ela tava tentando fazer o alinhamento de neurológico, né, esse aqui, e aí ela disse, Uhum. quando eu tô fazendo uma pergunta que eu tô acessando, daí eu já esqueci da próxima, e daí eu tenho que voltar a ler a pergunta. Aí, o que que eu falei pra ela? Que vocês não precisam ler aquilo lá. Vocês precisam entender isso aqui. No momento que vocês entenderem isso aqui, que é o raciocínio do alinhamento de neurológico, vocês não vão mais precisar seguir aquele passo a passo lá. Vocês vão fazer do jeito de vocês. Então, eu estou mostrando aqui para ela de uma maneira, a maneira mais simples que tem da gente fazer um processo. Por exemplo, qual que vai ser a primeira pergunta que tu vai te fazer? Cara, qual é o contexto da minha vida que isso acontece? Por quê? Porque é no ambiente que tudo começa. Então, o que que tu precisa saber no primeiro lugar, no primeiro passo? É onde que isso acontece. É no meu trabalho, é na academia, é em casa. Tu vai ver que tem padrões de lugares que acontecem certas coisas. Tem padrões de pessoas que fazem com que aconteça tal coisa. Então, o tempo, o lugar, o ambiente, é tudo aquilo que não é tu. É tudo aquilo que está do lado de fora interferindo, tá? Então, Tá. você tem que entender o raciocínio. Porque se vocês se apegarem àquelas frases que estão lá, vocês vão demorar muito mais tempo. Então, a pergunta é onde e quando? Ó, essa é a pergunta. Tá ali em cima, ó. Onde e quando? E aí vocês podem se perguntar do jeito de vocês. Meu Deus, onde é que sempre isso acontece? Onde é que eu tava quando eu fiquei irritada? Ah, eu tava no trânsito. E é sempre no trânsito? Não, eu também fico com esse padrão em tal lugar. Aí também no tal lugar e também. Vocês vão começar a identificar onde essas coisas acontecem. Claro que aqui vocês vão ter que pegar um dia específico, né? Para começar, né, o processo. Aí, olha o segundo. É o quê? A pergunta. É só essa pergunta que vocês têm que fazer. É o quê? O que eu faço aqui? Ó, comportamento e ação. Aí eu grito com a minha filha. Toda vez é a mesma coisa. Eu grito com as pessoas no trânsito. Ou eu fico irritada porque o cara me buzinou. Ou eu não sei o que tu faz. Mas é o comportamento, é que tipo de ação, reação que acontece. Então, tu nota como é que tu não precisa ter aquela formulazinha lá? É só, o que eu faço aqui?
Aí eu fico sapateando. Quanto mais detalhe, melhor. Porque quanto mais tu tá percebendo o mapa, mais tu identifica quando tu for ter ele de novo para tu saber bloquear ele. Tô sapateando, meus dedos estão ficando gelados, eu não sei. Tu vai perceber. Hoje uma seguidora minha veio me perguntar, Dai, por que eu só enxerguei uma cruz? Eu postei uma imagem com duas cruzes e uma paisagem linda assim do céu. Daí eu botei lá o que as pessoas viam, né? Cada uma foi respondendo uma coisa diferente, gente. Inacreditável. Uma viu o céu, uma viu uma cruz, ninguém viu duas cruzes. Eu só fui a única que vi duas Eu cruzes. só vi o céu bonito, não vi nenhuma cruz. Hoje eu Exato. ainda não olhei. Eu ainda não olhei hoje, mas depois eu vou olhar. Aí eu vou dizer o que eu Exato. enxergo. Eu vi duas cruzes. Aí ela veio me perguntar, daí por que eu só vi uma? Pense, é uma foto, gente. Ela é parada e ela é enquadrada. E as pessoas não percebem ela. Agora, tu imagina no mundo onde tem centenas de milhares de estímulos, centenas de paisagens diferentes a cada segundo, estímulos sonoros e tudo em movimento. Gente, tu quer ter realidade, tu quer ter acesso à realidade. Ah, tu não. Tu não vai. Aí eu faço a comparação do quanto que a gente é limitado. Se uma fotografia a gente não percebe, tu imagina o mundo que tá andando. Aí ela me perguntou por que ela não tinha enxergado. Eu falei, é por causa da percepção. Então, o que a gente fez desde lá do início, no módulo 1, no módulo 2, é 100% percepção. Aqui a gente vai usar a percepção. Porque quanto mais tu perceber tanto as coisas ruins quanto as coisas boas, mais clareza tu tem de para onde tu vai, tu vai para a direita ou para a esquerda. O que tu quer e o que tu não quer. Porque a vida ela é feita das tuas escolhas, momento a momento. Hoje, a minha irmã veio se despedir, ela mora em Portugal e hoje foi o último dia dela aqui. E aí minha mãe já começou com a churumela dela, né? Ai, mas é o último dia. Eu falei, mãe, último dia do quê? Não, que eu vou ver a Mana. Assim, último dia que tu vai ver a Mana. Não, agora, nessa temporada, né? Porque assim, ela não tá morrendo, né? Nada tá acontecendo do que tu tá pensando. Mas tudo na tua cabeça tu tá interpretando. Que tu tá perdendo, que é o último dia, que não sei o quê. E aí tu gera sofrimento, mas é uma escolha tua. É, né? Ela disse. Eu digo, ué, como é que tu quer ver isso? A hora que tu quiser ir, tu vai pra lá. A hora que tu quiser ligar pra ela, tu liga pra ela. Na próxima temporada ela vai vir. Tu não sabe se ela nem vai vir antes. Então para de sofrer por antecedência. É verdade isso. É escolha. Só que a pessoa, quando ela não tem percepção, ou seja, qual que é o mapa da minha mãe? É esse. Eu tenho que sofrer porque eu tô perdendo. Acabou os dias com a minha filha. Aí o que, que eu vou eu faço? Eu estico aquele mapa dela. Começa a dar opções pra criatura. Daí, de repente, ela começa a ficar bem. Não é de repente, gente. A gente está criando novas possibilidades, novas visões, novas óticas, novos sentimentos, novos entendimentos, novas capacidades o tempo inteiro. Então, hoje eu não tô bem. Quem foi que me falou que não estava bem? Eu pedi quanto tempo tu precisa ainda continuar não ficando bem? Porque é uma escolha. É mais uma hora que tu quer? É mais duas, uma semana? Quanto tempo tu precisa? Às vezes as pessoas acham que eu sou arrogante, sabe, quando eu falo isso. Mas, gente, é uma verdade absoluta isso. Não é uma percepção, não é uma alucinação, não é uma coisa que eu tirei de lugar nenhum. É um fato que é só tu colocar na tua vida e que tu vai perceber. Então, eu não digo isso para ser arrogante, eu digo isso para tu acordar, sabe? E ver como que tu é poderoso, como que tu é poderosa. E que bênção tu tá aqui. Porque agora tu pode, pelo menos, descobrir isso. E além de descobrir, você pode, todo o teu entorno agora, você pode disseminar essa semente para as pessoas ao teu redor. Tu pode ser uma inspiração para essas pessoas. Tu pode melhorar todo o teu entorno. Nota, é sempre uma oportunidade. Quando eu tô com a minha mãe e eu vejo que ela tá limitada, olha que oportunidade que eu sou para ela. Uma fonte de não sofrimento para ela. Ou de fazer com que ela se sinta melhor. A minha filha, o meu filho. As pessoas perguntam da nossa família, né? Mas, gente, eu tenho certeza
que a minha influência que eu tenho dentro da minha família, ela é gigante. Porque não tem tempo ruim. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Esses dias, eu não sei o que foi que eu postei, acho que no Instagram, nós cantando e coisa arada, o irmão da minha mãe, que nem fala com ela, bateu lá na porta dela. Ah, eu também quero participar dessa família feliz aí, não sei o quê. Olha o impacto disso, gente. Tem noção? Então a gente impacta a vida das pessoas. Sabe, eu não mostro para me mostrar ou para ser melhor ou para dizer, olha como que eu consigo. Não, é para dizer, olha só, tu também pode. Porque Deus te deu vida, Ele não te deu morte. Se tu tem algum espírito de morte ou de tristeza, não foi Deus que te deu. Então, todos esses processos que a gente faz, gurias, eu vou falar bem claramente aqui para vocês. Tudo que o mundo te ensinou, tu vai se livrar disso. Porque o mundo é do maligno. Então, a nós que estamos vivendo esse paraíso, literalmente, que é quando a gente começa a se resgatar, a se amar, ter escolha, ter poder, a ser feliz, sabe? A ser uma pessoa saudável, fazer escolhas incríveis, se tornar pessoas extraordinárias e realizar os nossos sonhos, os sonhos das pessoas que a gente ama. Quando a gente se torna esse tipo de pessoa, onde que vocês acham que a gente está? A quem que vocês acham que a gente está servindo? Quem a gente está escutando dentro de nós nesse momento? É sobre isso. É sobre tirar tudo aquilo que é ruim e deixar só ficar aquilo que é bom. Porque até mesmo, gente, a raiva, a tristeza, ela tem serventia. E para o bem. Então não é, ai, agora eu não posso mais ficar triste. Não, não tem nada a ver com isso. A tristeza serve para a gente saber o quanto que é bom estar feliz. Se a gente não tivesse acesso à tristeza, a gente não saberia o que é felicidade. Eu costumo dizer que a tristeza, ela é um pico entre dois outros de felicidade. Tá feliz, aí tu tá triste, aí tu tá... E assim é, entende? Então, é sobre isso. Então, a próxima pergunta é como? É como é que tu tem que estar para fazer isso que tu faz? O que que dá suporte? Ó, o entendimento. É o que que dá suporte? É a energia criadora, gurias. É o que faz tu ir na direção ou para a direita ou para a esquerda. Eu vou repetir isso aqui. E quem tiver ouvidos que ouça. É aquilo que dá direção. Sabe quando tu tá falando na tua cabeça que tu quer ir pra academia e tu não vai? O que faz com que tu fique ou que tu vá é esse lugar aqui. Olha lá, ó. Direção. Indo para motivação ou permissão. Mas a direção que dá é a capacidade, é o estado emocional. Ah, eu tô desmotivada, por isso que eu não fui. Beleza? Aí que mora o pulo do gato. Então eu sempre tenho que estar motivada, porque minha capacidade sempre tem que estar ok. Depende. Se tu tiver capacidade, vai ser automático tu ir. Mas, se tu não tiver, ainda assim tu pode ir como? Escutando a voz que tá lá. O que que ela tá dizendo? São as crenças. Ela tá dizendo, não, não vai. Tu merece isso, tu merece aquilo. Aí tu já vai acessar essa outra parte, ó, os porquê que tu tá desse jeito. Tu tá desmotivada porque tu tem essa voz. A voz que faz tu ficar com aquele sentimento. Ela que dá o comando para tu sentir o que tu sente ou o que tu não sente. Ela dá o suporte. Ela dá o empurrão. Ela dá a permissão, ou a motivação, ou a não permissão, ou a não motivação. Porque se ela falar assim pra ti, não, tu não precisa disso. Esse esforço todo, pra quê? Tu não merece isso. Ela não te permite. Então, não quer saber, eu vou ficar aqui sossegada. Às vezes vocês até vão pensar assim, não, mas eu tava tranquila quando eu não fui pra academia. Claro, olha que baita justificativa que tu deu. Que tu merece descansar. Até parece amor.
Olha como é que é realmente assim, né, sabotador, né, o sistema, né? Aí, pra te ver como é que vocês têm que estar ligados, tá? Até aqui, ó, como é que o sabotador tá indo bem, né? Não, mas tu merece. E aí tu fica tranquila, e aí tu tá em paz. Tá tranquila, tu deu uma boa justificativa. Só que o que que vai ficar cutucando na tua consciência? A tua identidade ou o teu espírito, que vem da tua consciência, não o que tá aí sendo usado. É aquele que dá convergência no padrão atual. É aquele que fica falando assim, meu Deus, mas eu queria tanto, né, vestir tal roupa, ou mirar no espelho e me gostar. É a tua consciência. Aí ele vem e dá uma paulada lá no processo todo que é inconsciente, né? E aí que começa o conflito. Aí começa a guerra, porque é literalmente uma guerra. Porque por mais que tu tenha tudo organizadinho ali, a tua consciência vem e dá no meio. Aí vocês imaginam quem não tem consciência, praticamente assim, zero de consciência. Não tem como sair. Vai ter que começar a fazer os processos aqueles iniciais que vocês começaram a fazer lá no treinamento, lembra? Aqueles bem básico, para começar a perceber alguma coisa, criar um tanto de consciência, para daí poder ir para outros níveis. Porque senão, se tu pega uma pessoa, ela não tem ainda um nível de percepção e de consciência e põe ela para fazer isso daqui assim, desse jeito que eu estou explicando para você, não vai conseguir fazer. Não tem acesso, não tem entendimento, não vai dar. Então, depois que tu identificou as capacidades, né, ou como que tu tem que estar para fazer o que tu faz, tu vai perguntar por quê? Qual que é a lógica? Qual que é a justificativa? Qual que é a teoria? Gente, tem que ficar claro para vocês o que que é crença. Tudo que é lógica, tudo que é o que tu acredita, tudo aquilo que é uma teoria, que é uma lógica, uma explicação, que é uma justificativa, é crença. Daí, mas então tudo é crença. Muita crença. Muito pouco é o que é. E eu vou mostrar para vocês lá no módulo 4, que depois a gente vai entrar no módulo 4. Ainda hoje, acho que talvez não, mas na próxima aula com certeza. Eu vou mostrar para vocês a distinção do que é e todo o resto que tem ao redor, que é as crenças. Tipo, de um barril de chope, tu tira uma gota, que é o que é. Todo o resto do barril é crença. Porque a gente não vive no que é. A gente vive nas nossas interpretações, nos nossos devaneios. Então, aqui a pergunta é sempre por quê? Então, se você quer se entregar permissão, motivação, você vai ter que entrar nos porquês. Porque é essa estrutura aqui de motivação e de permissão. Então, quando vier uma autossabotagem de, nossa, parece que eu não me permito ir viajar, me dar um presente, não me permito ser amada, não me permito ser cuidada, não me permito, sei lá, várias coisas aí que vocês não se permitem, tá aqui, tá? Aí, a próxima pergunta é quem? Aí tu tá lá nas explicações, tá? Ah, por causa disso, por causa daquilo, a minha explicação é essa, porque eu acho que isso, porque eu acho que aquele outro, porque isso é por causa daquilo, e porque não sei o quê, kikiki. E quem acredita em tudo isso? É a identidade? A pergunta é simples, é quem? Quem é isso aí que você está falando? Quem está explicando tudo isso? Quem que acredita em tudo isso que você está falando? Quem crê nisso? Ai, uma pessoa muito terrível. Ah, uma pessoa muito burra. Ah, uma pessoa assim. Ah, uma pessoa assada. É a identidade. Quem mais que pensa assim também? Ah, as pessoas ruins do universo. Ou os fracassados. Nota, é um rótulo que vai além de ti mesmo. Não é mais tu sozinho. Toda a minha família é assim. Também é um rótulo de quem mais. Outro dia eu estava fazendo uma reprogramação mental, eu lembrei de um grupinho que eu tinha.
E aquele grupinho era um nível de pertencimento que eu tinha. Bem interessante, tá? Inclusive. Tá? Então, eu quero que vocês treinem pelas próprias perguntas de vocês hoje. E eu ficaria no alinhamento de nível lógico, tá? Porque depois do alinhamento aqui, a gente passou o conflito de identidade, que a gente não treinou, né? Que a gente pode treinar hoje, se vocês quiserem. Ah, não, eu treinei sim, conflito de identidade, não treinei? Não lembro. Alguém lembra? Sim, é aquele que tu bota. Era pra botar um bonequinho de cada Isso, mão. isso aí. Sim, Isso aí. Então, então a gente fez, né? Então, sim. vocês que escolhem agora qual a técnica que vocês vão querer treinar, tá? Se é o conflito de identidade ou níveis lógicos, vocês que escolhem. E aí depois eu vou passar a pergunta reversora para vocês. A pergunta reversora, ela é não só uma técnica, mas vocês vão poder usar em todas as técnicas que vocês usarem, vocês vão poder usar a pergunta reversora, tá? Então, agora vamos ver que horas são. Agora é 19h40, 8h40, a gente pode já começar a olhar para a pergunta da reversora, daí dá 1 hora de treino para vocês. Fechou? Vocês querem que eu fique com vocês? Vocês querem que eu feche a minha tela para vocês ficarem mais de boas? Por mim, pode ficar. Jéssica já não tem mais problema, gente, como é que é medo de julgamento. Jéssica tá livre já. Não, Glória a eu Deus. já desapeguei, amém. Aleluia. O que tu quer, Dai? Quer que eu fico? Não tem problema Sim, se pode tá com ficar. medo. Ah, Dai tá deixando ele já tá tudo. Deixa eu só fazer um comentário bem rapidinho. Dai já emagreceu, né, Dai? Oi? A Dai já emagreceu, né? Já? Ô, Olha o rosto dela lá. Tá diferente da última vez que eu vi ela. Sim. Tá de cabelo solto, tá bem Camisa, né? diferente. 5 quilos no último mês. É, no rosto já tá aparecendo, Aleluia! viu? Ó, esse tipo Porque é de o que eu testemunho vejo, elas né? não colocam no grupo, É, gente. Mas vocês então. são egoístas, vocês querem só a transformação para vocês, né? Que feio. É isso aí, continue. Que Tô no, legal. tô no processo. Vamos. Isso aí, parabéns. Obrigada, obrigada. Olha só, não participei da última, né? Então, O conflito de identidade, então, que você eu já acho que é o participou. que a gente fez, né? Uhum. E aí, Dai, fala pra mim. O quê? O que eu quero? Tu vai fazer Quem pergunta faz pra o, mim? quem faz o quê? É isso que eu quero que tu me diga. Eu prefiro que tu pergunte pra mim. Tá. Ah, eu posso ir seguindo ali aquele. Eu tô. Vou ter aparelho, então eu tô falando meio estranho, tá? Qualquer coisa vocês, se não entenderem, me avisem. Eu vou começar ali no 1 daí, né? Se tu quiser arriscar não usar as perguntas e só usar o esqueminha aquele ali, que eu sei que tu é ousada, Jéssica é ousada, ela vai do jeito dela. É, eu me identifiquei bastante ali com aquele que tu estava explicando agora, É, né? só que aquele ali, É, guri, aquilo ali. eu achei bem bom. Pra mim, Os assim, níveis lógicos, esse das bolinhas? É. isso. Ah, Porque deixa eu daí Estamos na nas pensar no. bolinhas. volta é o mesmo jeito, só que tem a metáfora. Mas vocês que fazem como vocês querem. Tô aqui para apoiar. Então vai, Dai. Ah, tem que Se eu- pensar um BO, né? Isso. Sempre tem que pensar um BO. Já tem que vir sempre com os BO decididos. É, né? A gente tem Aham. tanto. Eu sempre digo, a gente tem tanto BO, mas na hora a gente não. Sim, E dá um eu branco, tinha né? um caderninho de BO quando eu fazia aula. Então, eu acho que eu vou aderir também. Juro para vocês. E eu botava ainda por ordem de necessidade. Esse aqui eu preciso resolver, sabe assim? Sabe o que que me aconteceu ontem? Não sei se isso poderia ser. Eu tenho que. Assim, eu sou católica, né? E a minha filha tá indo na catequese, então a gente tem que ir em algumas missas durante o mês, né?
E aí eu estou fazendo todo um processo para estar mais com Deus, ter mais Deus na minha vida todo dia, aquela coisa. Aí ontem eu fui para missa com a minha filha. Aí é aquela coisa, eu tenho que cuidar para não falar as coisas, né? Não fazer coisa errada, não pecar, esse monte de coisa. Só que eu saí da missa, um carro me cortou a minha frente. E eu na hora já xinguei, já buzinei, sabe? Nessa hora eu sou muito nervosa, assim, nessas coisas, tipo, não, pá, talvez a pessoa não me viu, né? Depois, né, a gente para pra pensar, talvez ele não me viu, talvez ele não conseguiu. Esse ponto aí daí é perfeito para tu trabalhar. Porque veja bem, no momento em que algo acontece, ainda mais que é do lado de fora, né? E Aham, tu te causa raiva, a raiva ela tá em ti. Então, quem tá uhum, sendo prejudicado nesse exato momento é tu. sim. E aí Nossa, eu depois tô com uma paz, gente, vocês não estão entendendo. Gente, quem aí me via no trânsito, quem me vê hoje, eu não sou a mesma pessoa. sabe? E foi muito, muito automático. O cara passou Sim. na minha vez, tipo, ele cruzou uma rua que era a principal, né? E eu naquilo já, eu segurei a Sofia assim pra trás e já meti a mão na buzina e já, né? E aí quando eu passei, assim, eu só disse, assim, glória a Deus que não aconteceu nada, né? Aí depois eu fiquei pensando, bah, por que que eu... Tu não viu meus stories dessa semana? Eu tava numa sinaleira, aí um Ah, abençoado pegou e me buzinou, porque eu acho que eu me atrasei eu fiquei respondendo o WhatsApp e não não vi viu a que abriu. sinaleira abrir. Só que aí eu fui atravessando e aí eu encontrei a outra sinaleira, que também estava fechada. Eu parei no mesmo lugar que eu quero. Ele buzinando, ele não buzinando, só que o problema não foi ele buzinar. O problema foi a raiva dele, sacudido assim pra mim, entendeu? Porque se ele tivesse buzinado, tudo certo. Ah, obrigada aí, tu buzinou pra mim, tudo certo. Eu fico em paz, ele fica em paz e todo mundo segue feliz. O problema em mim não foi nenhum. O problema foi nele, porque ele ficou morrendo de raiva. E aí eu Uhum, falei, cara, esse problema é teu, não é meu. Entende? Eu não sou a causadora da ira do irmão. sim. Entendeu? Ele que Aham. causou pra ele. Entendeu? Porque não são as circunstâncias que vão fazer ele ter escolha. E eu sou assim, no trânsito eu sou um pouquinho nervosa, assim. Então faz isso aí daí que vai ser bem bom Tá. para ti, porque provavelmente se tu faz isso nesse contexto, tu faz em outros contextos também. Aí eu vou fechar por exemplo a minha câmera, porque senão eu me meter. Ai, ai. Vamos lá, então. E esse é o BO, então tu te causa raiva No trânsito. no Uhum. trânsito. Tá, e é só no trânsito ou tu te percebe tendo esses, né, excessos de raiva repentina em outros lugares, outros casos, outras situações? Sim, sim. Tem também? Uhum. E o que tu faz para sentir raiva? O que tu faz dentro de ti para te causar raiva? O que eu faço de mim pra casar? Isso. O que tu precisa fazer para te ter essa raiva repentina? Ah, eu. É muito impulsivo. Aconteceu, sabe? Não para pra pensar, sabe? E aí, a maioria das vezes depois a gente se arrepende, né? Do que a gente fala. Mas o que que eu faço? É aquela coisa, aquela. É tipo uma insatisfação das coisas não terem acontecido como eu queria. Eu não sei se é isso. E aí tu É, fica com raiva. é, acho Tu que fica é. insatisfeita pelas coisas não terem acontecido como tu queria. Como eu criei na minha cabeça, não saiu como planejado, e aí.
E o que tu queria? Por isso tu tá me dizendo que as coisas não saíam como tu queria, Hum. então tu deve saber como tu queria que elas Eu acontecessem, queria. certo? Eu queria que as pessoas dirigissem direito, cuidassem dos sinais de trânsito, parassem quando tem que parar, andassem quando tem que andar. E, e aqui em casa, quando eu peço alguma coisa para as minhas filhas, que elas fizessem certinho como é para fazer. Ah, não sei se é isso mesmo que tem que ser, como é que é a pergunta, né? É, a gente vai chegar lá, tamo indo. Então, Fica tranquilo, vai dar certo. Tá. E como que tu faz para essa raiva vir, aparecer? Como tu faz? tu diz o sentimento? O recurso? O que precisa, isso, como que tá dentro de ti para essa raiva sair do nada? Porque é repentino, né? Tu tá bem e de repente tu explode. Uhum. É, Independente do motivo, certo? sim. Há alguns motivos, né? Nem tudo. Sim, mas algumas coisas específicas, certo? Uhum. Tá. Como que tu faz dentro de ti para essa raiva vir para fora? Não sei te responder. Como que tu tá antes dessa raiva vir para fora? Pensa numa situação, tá? Pode ser essa do trânsito, tá? Pensa quando não tinha nada. Tava bem, tu tava ali dirigindo, tava com a tua filha. O que que Medo, acontece? medo. O medo da batida ali, do acidente, de acontecer alguma coisa, é medo. Tá, Nessa do trânsito é medo. entendi. E tu já sofreu um acidente? Já perdeu alguém no trânsito? Já te aconteceu algo que tu ficou bastante machucada ou com alguém que tu conhece? Eu nunca perdi ninguém no trânsito, assim, que eu me lembro, não. Normalmente a gente se lembra é algo que marcou, né? No meu caso, não. Mas alguns anos atrás, a, a minha filha, a mais nova, estava com o pai dela, num final de semana que ela estava com ele, e eles sofreram um acidente de trânsito. E ela estava no banco de trás, ele não tinha colocado o cinto nela, e ela voou pro para-brisa na frente. Aí ela acabou, fraturando uma perna. Mas eu não acredito que esse seja um gatilho, sabe? Disso. Eu acredito que seja mais para trás, porque eu já tinha isso da questão do trânsito. Quando eu era bem pequena, o meu avô tinha uma caminhonete e eu me lembro, de ter saído com ele e ele fez uma curva e eu estava sentada na porta, a porta abriu e eu caí fora. Isso eu me lembro, mas assim, eu não consigo, não sei se associo isso a que ficou um trauma, alguma coisa assim, sabe? Porque eu não. Tu tem carteira a tempo, Dai? Sim, já E, mais de 18 anos. e tu tem medo de dirigir assim, quando tem muito trânsito, quando tá muito turbulento? Não, É tranquilo pra ti? E quando tu tá com pessoas, outras pessoas, tu tem medo? não.
Eu sou muito Não? confiante para dirigir, eu confio na minha direção. Não, mas quando tu tá na carona de outras Ah, pessoas. sim, na carona, nossa senhora. Por exemplo, se fosse para andar com uma pessoa que tu nunca andou, né? É difícil. E a pessoa dirige do jeito dela, porque cada um dirige do seu jeito, certo? Uhum. Sim, Tu fica com medo que pode acontecer alguma coisa? muito. Tu Muito fica, tempo, muito então tu tempo. fica tensa andando de carona com os outros. Muito. Nossa, eu freio Hum. junto. Nossa senhora, eu fico cuidando tudo. Muito. Acho que é Sabe isso que a é gente, falta de confiança. sabe que a gente já achou, né? É o Hã? teu voo lá que te deixa nervosa. Hã? Foi o teu vô te deixa nervosa. A Ai, situação com o teu querido. vô. Que Deus o tenha. É, É. mas fazer o quê, né? São coisas que a gente lembra, né? Sim. Ah, cadê? Dai, me ajuda aqui. Help me. Tu tá escutando? Claro que E ela aí? tá. Eu quero ver. Agora eu quero ajuda. Ó, não tem nada de errado em pegar essa estrutura, tá? Porque essa estrutura pode funcionar para ela, só que essa estrutura é um outro ramo dela. Porque, ó, da onde, ó, ela tem raiva das pessoas não fazerem como ela quer. Uhum, Ela quer que as coisas sejam perfeitas, que todo mundo obedeça a ela. Esse é o padrão que ela iniciou. Essa é uma tá. estrutura. A estrutura que tu tá olhando agora do vô é eu não confio nas pessoas. O meu jeito é o jeito certo. É outra estrutura. São duas, né? São Pois é. intenções positivas distintas, são memórias distintas. Tanto é que a estrutura do vô, ela tem um processo cerebral. A estrutura, aquela Uhum, outra, ela tinha uma voz que ela ouvia e uma imagem. E que sim, ela eu vi. lembrava. Eu não sei qual que era mas aqui a gente nem precisa abrir mapa, né? Aqui as perguntas nem precisam ser de mapa, né? Tá. E o que que eu quero perguntar, tá? Agora ali é o porquê. Tá, agora vamos lá, deixa eu ir dando feedback. No primeiro lugar, Uhum, o contexto. Esse primeiro lugar, contexto, tu tem que associar a ela. Então, tu vai pedir para ela fechar os olhos. Lembra desse dia onde é que tu tá? Como é que eu piso? Como é que é a sandália que tu tá usando? Como é que é o lugar que tu tá usando? Que tu tá? Enxerga os mínimos detalhes desse lugar. Olha toda a obra que tá acontecendo. As cores, os sons, tudo, os mínimos detalhes que tem que ter do mapa do início. Porque depois ela vai ter que ir para esse mapa de novo. Então, tu vai ter que ter linguagem para levar ela para lá. Aí, o segundo mapa é o que ela faz. Aí ela começou a falar. Eu começo a ficar nervosa, eu começo a xingar, eu começo a julgar que eles estão errados, que tem que fazer certo, que tem que ligar o pisca, que tem que apertar o pai, tem que ser perfeito. Ô, tu não vai ser perfeito, idiota? Tu não nasceu pra ser perfeito, desgraça? Que negócio é esse de não ser perfeito? É isso que ela fica fazendo. Tu não vai obedecer às leis de trânsito, as filhas. Tu não vai fazer como eu tô mandando. Meu jeito tem que ser desse jeito. Porque aí ela tá começando a perceber o padrão que ela copiou. Que é de mandar, que é de ter que fazer certinho, entendeu? Aí isso vai começar a remeter ela para onde é que ela. Aí, como é que tu tem que estar para isso ser possível, né? Qual que é o tipo de emoção? Porque a raiva, ela é a consequência de não terem feito perfeito. Então, lá no score, lembra? Essa é a consequência. Mas a gente quer ir para a causa, então a gente não vai nem dar bola para raiva. Tá, mas qual que dá suporte para tu ficar querendo que as pessoas sejam perfeitas e façam tudo do teu jeito? É o medo delas fazer errado, entendeu? E esse medo delas fazerem errado de dar uma merda é o que dá as explicações. Por que tu tem medo das pessoas fazerem errado? E por que tu tem medo de fazer errado? Qual que é o problema se der errado? Qual que é o problema se não ser perfeito? E se não obedecer tudo certinho? Qual que é o problema? Aí vai começar as explicações, que são as crenças. Por quê? Porque tem que ficar com medo daí de quando as pessoas não fazem certinho, quando as pessoas não são perfeitas.
Por que tem que ser perfeito? Tem que ser perfeito. Ou por que tem que fazer medo? Porque, ó, o porquê que tem que fazer medo, ela vai dizer, não. Porque daí, se fizer medo, aí vai obedecer. Aí vai fazer perfeitinho. Talvez. Porque se ficar com medo, vai ser obediente. Porque se ficar com medo, porque daí já, olha como é que tu já vai começando a entender a história. Ó, ela já tá fazendo o processo, entendeu? Aí por quê? Qual que é a explicação daí de fazer medo? Medo de dar alguma coisa errada. Tá lá no trânsito, né? As pessoas fazendo tudo errado. E tu ali. Uma raiva desgranida, né? Por que tem que fazer essa raiva? Ou como tu tem que estar pra, mediante tu ver que as coisas estão dando errado, tu fazer toda essa raiva? Qual que é o recurso que tem que ter? Tu conhece pessoas que elas veem as coisas acontecendo errado e elas ficam na maior tranquilidade. Uhum. Como que tu tem que estar? Pra quando tu vê as coisas acontecendo e aí tu. Qual que é o sentimento que tá aí? Ai, dá uma agonia. Isso, uma agonia. É o medo. Parece que tem que ir lá e dizer, ó, tu tem que fazer assim e Isso, assado. isso, ó. E a agonia gera a raiva, porque, meu Deus, vai morrer. Isso é instinto de sobrevivência, com certeza. Por que, Dai? Qual que é a lógica de ter que fazer essa agonia toda? Qual que é a explicação? Por quê? Algum motivo? Ó, eu tenho um amigo imaginário aqui do meu lado. Ele não sabe como fazer essa agonia no trânsito. Fala pra ele como é que funciona. Porque é mestre. Fala pra ele, ó, como é que tu tem que fazer? Tu fica agoniada, sabe por quê? Por quê? Fala pra ele. Porque tu quer que as coisas saiam do teu jeito. Tem que sair do meu jeito, sabe por quê? Fala mais. Porque eu acho que eu tô certa. Porque eu que tô certa, porra! Me escuta! Fala mais. Se tu não me ouvir, sabe o que que vai acontecer? Fala pra ele. Porque eu não posso me atrasar pra chegar nos lugares onde é que eu tô, onde é que eu vou ir. Se eu chegar atrasada, o que que vai acontecer? Fala pra ele. Sabe o que acontece com quem chega atrasado? Fala. Dependendo do compromisso, tu perde a vez, ou tu tem uma má reputação. Tu tem uma má reputação, tu vai fracassar na vida. Fala mais pra ele, sabe por quê? Continua, dá a explicação, vai, fala mais. Faz as coisas certas. Ó, Gé, vai escutando, porque essas teorias de, porque daí ele vai ter uma má reputação, tu já vai pensando, é porque então vai ser fracassado. E a intenção de tu não fracassar é tu ter um sucesso na tua vida. Então tu já vai entendendo qual que é a moral dela tá ali. Mas a identidade dela é o super perfeita. Muito provavelmente. Quem é assim, Dai? Fala pra ele. Quem que é assim? Quem que é? Perfeito? É, eu não sei. Qual é a identidade por detrás? Tem que fazer do meu jeito, tem que ser assim, tem que chegar no horário, tem que ser pontual, é desse jeito, porque desse jeito tu não vai fracassar. Quem é assim? Eu? Não, quem? Qual é a identidade? Ok que Ah, tu é assim, mas como é que, o que que tu te chamou quando tu aprendeu esse padrão? quando eu aprendi esse padrão, É, uma pessoa. aqui, Jé, tu pode es- não pegar a identidade. Tu pode pegar o simbólico, o animal. Quem é um animal daí? Igualzinho desse jeito. Tem que ser do meu jeito. Se errar o horário, vai atrasar.
Tu vai fracassar, tu não tá me obedecendo, é esse padrão aí. Qual animal que tu Metódico. identifica? Hã? Um animal bem metódico, assim, que tenha O que vier na tua cabeça que tu um identifica com ele? gato. Hã? Um gato. Um gato, tá? E essa identidade, por detrás, Gé, desse gato, esconde toda a identidade inconsciente. Que se a gente pedir agora para ela, daí tu acha que teu inconsciente gostaria de falar pro teu consciente qual que é a identidade? Que pergunta para ele se ele quer te dizer? E se ele te disser, conta para nós. Que o meu inconsciente quer falar pro meu consciente. Isso, pergunta pro teu inconsciente, inconsciente da Dai. Tu quer revelar para mim qual que é a identidade real do gato? A identidade que eu me dei de quantos anos eu tinha quando eu era pequena? E se o inconsciente da Dai quiser revelar para ela, ou revelar para o consciente da Dai, pede para ele fazer isso agora. E se ele fizer, tu Dai conta pra gente. A gente fala alguma coisa? Hum, Não? Ok. Não consigo buscar. Então ficamos com o gato, tá? Mas aqui, para espremer ela, para ver a identidade, tu viu, né? Tô ali com 1 quilo de crença. Usei meu amigo imaginário. Tu viu, né? Que o amigo imaginário ele faz funcionar, né? Porque Muito. as pessoas elas não querem falar, entendeu? Uh-uh. Uhum. E aí a identidade é pior ainda, porque é um nível ainda abaixo. Pertencimento, então, minha filha. Por que que ela quer? Provavelmente tá, eu aqui, com a minha experiência, tem alguma ligação com ser perfeita, tá? Então, eu sou perfeita. E a quem que ela pertence? As pessoas de sucesso. Então, tu olha que encrenca isso aqui pra pessoa se destravar, porque é óbvio que ela vai querer a vida inteira ficar com isso ali, tá? Então, qual que é a intenção de uma pessoa ser perfeita e pertencer às pessoas de sucesso? Cara, ela vai ser feliz, ela conquistou tudo que ela teve na vida. Então, a intenção ela é maravilhosa, mas o jeito que faz é uma porcaria. Tu entendeu? Mas que tralha, porque provavelmente alguém falou pra ela, tu tem que ser perfeita, não dá pra errar. Se tu sair do risco, minha filha foi pra ti. É, É essa última aí. Excelente. é isso aí, entendeu? Mas tu vê que tu já vai lendo já é a história. Então, Sim. agora tu vai fazer o inverso. Vai pedir para ela olhar agora para essa jornada e identificar o que que ela gostaria de ser dentro desse contexto. Porque veja bem, ela pode continuar querendo pertencer às pessoas de sucesso. Ela pode querer o que ela quiser. Agora, ser perfeita, a minha filha, essa identidade não funciona pra porra nenhuma, porque é uma coisa que nunca ninguém vai conseguir chegar. Me diz quem que é perfeito, porque primeiro que tu tem que conhecer todos os seres humanos do mundo e todos os seres humanos do mundo têm que ter o mesmo critério, o mesmo gosto. Então ela já morreu, entendeu? Aí tu vai fazer o inverso. Aí no inverso, agora tu vai pedir para ela imaginar qual que é o animal ideal para ela, dentro dessa jornada, desse contexto. E aí tu vai começar a criar agora a nova identidade dela. E aí tu Mas eu pode sigo criar. no, Oi? eu sigo no animal. Essa parte fica um pouco confusa É para mim. porque primeiro a gente vai, né? Depois a gente volta. Uhum. Primeiro a gente faz de baixo para cima, do ambiente até o nível de pertencimento. E agora a gente vai do nível de pertencimento para até o ambiente. Então, quando tu imagina, quando ela imaginar, quando ela holografar o animal ideal, ela vai entrar dentro do animal ideal, ela vai se associar. E aí tu já vai criar o pertencimento a quem que tu pertence aqui onde tu tá. Vamos dizer que ela, sei lá, criou uma borboleta. Ela tá voando no céu. E a quem tu pertence aqui no céu? Ah, eu pertenço, sei lá, a Deus, ao universo, ao meu criador. Tá vendo que ela tá criando uma expansão de pertencimento? Porque antes ela pertencia a, sei lá, grupo de sucesso. 5 pessoas no mundo. Agora ela tá sendo o mundo. Ela tá expandindo, entendeu?
o pertencimento. E se tu pertence ao mundo sendo essa borboleta, que é a identidade, nota, pertencimento, identidade, o que que tu acredita sendo essa borboleta que pertence ao universo? A gente já tá nos porquê, nas crenças. Ah, eu acredito que eu Uhum. sou livre, eu acredito que eu sou leve, eu acredito que... Nananã. Vai extraindo tudo que vai vindo, ela sendo borboleta. Mas ela tem que estar associada e agora ela é borboleta. Esquece daí agora. Ela tem que estar só sendo borboleta. Uma nova consciência, uma nova estrutura de rede neural. E tu acreditando em tudo isso, como é que tu tá dentro de ti? Como é que tu tá se sentindo? Ah, eu tô me sentindo tranquila, eu tô me sentindo amorosa, eu tô me sentindo... Não, os recursos. E o que que tu tá fazendo pra dentro? E o que que tu tá fazendo pra fora? Os mínimos detalhes. Quanto mais detalhe, melhor. O corpo, como é que tá, tudo detalhe. Aí, quando pegou todas as ideias, eu uso uma metáfora muito legal, que eu acho bacana. Agora tu vai te vestir de Dai. Vai botar uma fantasia e eu ainda faço assim o barulho do zíper, né? E pra dentro tu continua sendo borboleta. E pro lado de fora, as pessoas vão ver a Dai. E aí tu vai te colocar agora desse jeito de borboleta lá, onde é que tu começou lá no trânsito, no carro. E ver o que acontece aqui. Aí ela já tá começando a aprender e ressignificar, entendeu? Aí dá pra fazer um monte de coisa aqui. Aqui dá pra tu fazer ela voltar nos padrões iniciais, no dia que ela, primeira vez que ela se pegou fazendo esse padrão, por exemplo, ela já lembrou da memória do pai dela xingando ela, não sei o quê, né, cobrando. Ela pode daí já, naquele padrão lá, e sendo borboleta, como é que tu faria nesse dia? Enquanto teu pai tava falando que tem que ser perfeito, que tem que não sei o quê, que não pode errar, bibibi, não sei se era o pai, quem que era, mas... Porque quando a gente está indo, a gente pode pegar o mapa, a gente pode pegar mais informações. Aí, tá, mas por quê? Quem te disse isso? Tem que ser perfeita. Ah, foi meu pai. Por que que ele te disse que tem que ser perfeita? Ah, porque pra gente ter sucesso na vida, pra gente se dar bem na vida, a gente tem que fazer as coisas certas. A gente tem que seguir as regras, entendeu? Aí agora, tu já sabe, tá aí agora quando ele tá te falando isso. O que que tu tá interpretando? Porque a gente não tem que não fazer tudo certo. Ela já tava aqui olhando pra cima, ó. Tu viu? É porque enquanto eu vou falando, normalmente ela já vai. Ela vai, aham. Tá, tá, Gé, vou fechar aqui, daí tu faz. Ô, Dai, não é fácil, hein? Não. Hum. Mas a primeira reprogramação que a Daya fez comigo foi uma coisa parecida que das identidades, que vira, pensa num bicho, depois vira outro, assim. Uhum. Tá, eu vou tentar e vamos ver como é que vai ser. Uhum. Tu vai fechar os olhos, né? E tu vai, então, imaginar, a gente vai fazer o caminho inverso, né? Vai imaginar, então, um bicho, um animal perfeito. Então, Tá? Tu tá? quer saber? Sim. Um Que pastor animal é alemão. esse? Um pastor alemão. Uhum. Tá. Imagina, então, que tu é esse pastor alemão, que tu agora não é mais a Dai, que tu é esse pastor alemão. Ele tem um nome? Ou ela tem um nome? Laila. Tá. Hum. Então tá. Então imagina a Laila, como ela é, aonde ela tá, e, visualiza o cenário, visualiza, tem árvores, tem vento, tem sol, tá chovendo. Te imagina nesse cenário nos mínimos detalhes. Uhum. Tá? Tá. Ai, gente, me perdi, perdão. Eu Uhum. não... Ô, Dai, volta aqui, por favor. Dai, volta pra nós. Sim, só pergunta. Eu, eu lendo não. Tá, eu criei identidade e eu disse pra ela se imaginar, certo? Ó, ó, vamos lá.
Quando tu tá criando, tu tem que criar a parte holográfica. O que que é a parte holográfica? É a imagem. Então, Tá. ela vai visualizar na frente dela primeiro. Primeiro com os olhos abertos, então elas Se quiser de olho fechado, pode também, se não tanto faz. Mas o processo é primeiro ela vê na frente dela, perfeito. Os mínimos detalhes, o pelo, a cor, os olhos, a pata, o rabo, todos os detalhes. Quando ela tiver enxergado ele perfeitamente, nos mínimos detalhes, aí agora ela vai dar um passo à frente e vai entrar metaforicamente dentro dele. E aí agora ela vai começar a sentir as patas do pastor alemão. Ela vai andando como pastor alemão. Ela vai mexendo o rabo como pastor alemão. Ela vai sentindo o pelo dele sendo agora pastor alemão. Enquanto ela vem sendo esse pastor alemão, onde ela tá? Que lugar, que ambiente, onde é que tu tá pertencendo ao que aqui? Tá na minha casa, meu Ela tá terreno. na tua família, então, isso? Na minha casa, aqui na minha casa, isso. Tá, mas ao que tu tá pertencendo? Tu como um pastor alemão, tu tá Hum. pertencendo à tua casa, então, é isso? Ah, ao grupo que eu tô pertencendo. Eu sou esse pastor alemão, eu pertenço ao quê? O que que me dá significado à vida? Eu ser esse pastor alemão, por que que eu sou esse pastor alemão? O que que dá significado para eu ser esse pastor alemão? A minha casa, minha família? Então, tu pertence à tua família, por isso que tu é esse pastor alemão. Uhum. É isso? Sim, Para tu ser esse pastor alemão, tu pertence a algo maior que tu, que é a tua família, é isso? sim. Ok. Então, pertencimento, família. Identidade, pastor alemão. E enquanto que tu tá aqui com a tua família, sendo esse pastor alemão, pisando como pastor alemão, vivenciando ser esse pastor alemão, presta atenção. Por que que tu tá sendo esse pastor alemão? Quais explicações? Quais as teorias? Por que tu acha que tu acredita que tu é esse pastor alemão? Ele protege, Porque eu protejo, por que que mais? ele impõe respeito, Porque eu imponho respeito, por que que mais? ele é inteligente, Porque eu sou inteligente. ele é amigo das pessoas da Ó, família. escuta o que ela tá falando, ele. Ela não tá falando dela, ela tá Ele, dissociada. E a gente quer que ela é. se associe. Aí tu vai continuar usando linguagem. Tem que botar ela de volta. Por quê? Porque esse é o momento que ela tá construindo a rede neural. Se ela construir ele dissociado, o impacto vai ser muito menor na vida dela. Então, a garantia da associação, ela é muito importante nesse momento. Nós estamos fazendo treinamento aqui, mas é importante que no teu ouvido tu escute quando ela está associada, não. Porque quando ela está associada, ela fala assim, ah, é porque eu sou inteligente aqui, sendo esse pastor alemão. Ela está vivenciando ser o pastor alemão. Eu estou aqui lambendo a minha família. Eu protejo a minha família. Por que que mais tu é esse pastor alemão? Além de tu ser inteligente, tu proteger, o que que mais? Por que que tu é pastor alemão da família? Observa o que que ela está fazendo. Tu imagina que é o recurso que ela escolheu para ser. Tem que ser um recurso agradável. Ela está sofrendo aqui para fazer. Para mim não faz o menor sentido. Entende? O recurso tem que ser um recurso que ele é prazeroso, é o recurso do meu sonho. Eu sonho em ser isso. Eu Uhum. só quero, tudo que eu mais quero é estar lá sendo isso. Não me parece que esse pastor alemão é o sonho dela. Então, isto é uma calibragem também importante para a gente fazer. Dai, este é o recurso que tu gostaria de ser? O teu sonho da tua vida é ser um pastor alemão? Foi o que me veio na cabeça, assim, E na faz hora. sentido para ti? Faz, faz. Esse Eu faz acho, é um faz meia boca, tá entendendo?
É que assim, eu associei também, quando ele me veio à cabeça, eu associei ao tipo de personalidade do pastor alemão comigo. Ele é o pastor alemão em si, ele impõe respeito, ele protege, ele é um cão de guarda, ele é um animal inteligente, mas ao mesmo tempo ele não é um, um cão Briguento. que poderia matar, né? É, tipo, Não. ele tem Ele não é amizade, respeito pela briguento, ele é família. alegre, ele é manso. Não, faz sentido, faz Isso. sentido. Uhum. Tá vendo, Jé? Só que Uhum. tá fazendo sentido, mas ela não tá fazendo o processo mentalmente. Então, tem que melhorar a linguagem para realmente associar. Ou ver se tem algum tipo de ecologia que impede ela dela mudar, por ela não estar acessando. Mas eu acho que talvez só a linguagem mesmo. Tu percebe como é que tem que ir fazendo a linguagem para ela se associar e descendo os níveis? Sim. Começa desde lá de cima já, para tu já ir pegando o jeito. Tá. Começar de novo? Tá. Dais, então, se tu pudesse escolher um animal que tu queria ser, qual seria? Seria o pastor alemão. Tá. Então, agora, tu vai te imaginar e visualiza esse animal na tua frente. Tu vai visualizar ele nos mínimos detalhes, tá? A cor do rabo, as patas dele, se ele é grande, se ele tem olho claro, se ele tem um olho escuro. Uhum. Visualizou o animal? Uhum. Sim. Todos os detalhes? E o rabo é comprido? Mais ou menos. Que cor que ele é? Ele é um, um pastor alemão capa preta. Ele tem a parte das costas é preta e a parte de Tá. baixo, as patas dele é caramelo. E os olhos dele? É um cor de mel. Uhum. E ele é grande? Grande. Médio Então para grande. agora, certo. Então tu tá vendo ele na tua frente, isso? Uhum. Agora tu vai entrar para dentro do pastor alemão. Essa parte No- exige muita concentração, Isso. porque às vezes Então, eu vejo que eu tô fora e às vezes eu vejo que eu tô dentro. tá, eu vou deixar tu pensar, te concentra e presta atenção no que eu vou te falar, tá? Uhum. Te imagina agora sendo esse animal, tá? Agora tu é o pastor alemão, tu não é mais a Daiane, tá? Uhum. Como que tu tá enxergando pelo alto, por baixo? Tu tá vendo as pessoas? Tu tá sente quando tu caminha na grama com as patas peludas, o rabo balançando? Uhum. Agora tu Sim. vai me dizer aonde que tu tá, Tô no pátio da minha casa. tá? E o que tu tá fazendo lá? Tô caminhando na grama. Tá? Tem alguém junto contigo? Não. Tá sozinha? Uhum. Entendi. Não tem ninguém na casa. Tu tá sozinha. Tu é um animal que tá sozinho. Isso? Não, as minhas filhas estão dentro de casa.
Mas tu não é um cachorro? É mesmo. Ó, já desassociei. Volta lá, então. Vamos lá. Tá, espera aí. Tá. A Sofia e a Luísa estão dentro de casa. Tá. Quem são a Sofia e a Luísa? São as filhas da Daiane. Quem é a Daiane? Aí agora, eu não sei te dizer se eu sou um Mas cachorro. por que que tu tá ali? Eu tô ali pra proteger a casa, proteger as meninas, pra dar carinho, brincar, pra... Tá. Enquanto tu tá sendo esse cão, né, que ele é protetor, que tu vai dar carinho, né? Como que tu, o que tu vai fazer para essa família? Para que tipo de comportamento que tu acha que um cão como este, como você, deve ter e deve ser para essa família? proteger, segurança, companhia, ah, brincar, cuidar da O que mais? casa. E esse cão tem que se comportar de que forma? Ele tem... ó, putz, desassociado. Imagina que tu tem 4 patas, tá? Uhum, Tu tá de 4 patas no chão, certo? Imaginou? uhum, Isso. Agora tu vai perceber que tu tem pelos e patas. Olha para tuas patas, olha uhum, para o teu pelo, uhum. olha para o teu pelo caramelo embaixo das patas. Olha, observa que tu tem pelos pretos também. Tu tem orelhas compridas? Sim, Hum. E teu nariz tá gelado ou tá quente? gelado. Tá. E teu rabo tá balançando? Não, tô sentada em cima do... Tá. Ah, Agora tu vai então imaginar que tu tá lá na tua família, tá? Agora tu vai lá ver as meninas, as filhas da Daiane. uhum, Tu vai parar e olhar para elas e vai pensar como que tu tem que te comportar uhum, para proteger elas, como que tu tem que fazer, o que tu tem que fazer para que elas se sintam então seguras, para que elas gostem de ti. uhum, Ai, agora empaquei, né, gente? Eu sempre faço isso. uhum. Ó, extrair as crenças é mais importante do que os comportamentos. Comportamentos a gente já vai direto lá no certo, tá? Aqui ela tá sendo o cachorro, né? Ela tá Uhum, sendo o cachorro. E ela vem sendo identidade. Porque ela é pastora animal, porque eu pertenço a essa família, porque eu sou protetor, porque eu me alegro com elas, porque eu tenho que cuidar delas, porque eu sou inteligente, porque isso, porque aquilo. Como tu tá dentro de ti quando tu é isso? Qual a sensação que tu tem? Qual tipo de recurso? Tu tá amoroso, tu tá feliz, tu tá em paz? Qual que é a sensação que tem no corpo para poder acreditar em tudo isso? Enquanto tu acredita em tudo isso, como é que tu te sente?
Quando tu fica Alegre. acreditando, nossa, eu sou inteligente, eu tenho essa família, Feliz. feliz. Aham. O que que mais além de feliz? ah, Paz, sossego. Paz, sossego, me sinto importante, o que mais? Como é que é a sensação no corpo dessa paz, desse sossego, dessa felicidade? Como é que tu nota no corpo? É o pelo, é o coração, é o olho? Onde é que começa a nascer? No peito. No peito? E espalha por todo o corpo ou fica só no peito? Só no peito. Quando tu pisa as patas no chão, tu sente diferente com essa sensação? Isso, Hum, presta atenção no teu corpo. sim. Isso, aham. É bom, né? Isso. Agora, metaforicamente, tu vai colocar uma fantasia de Dai. Aí tu vai passar um zíper. Quem olhar pro lado de fora vai ver a Dai. Mas tu vai continuar sendo o cachorro. E aí tu vai agora te posicionar lá onde é que tu começou. Lá naquele trânsito maluco lá, as pessoas fazendo tudo errado, caos total. E aí tu tá sendo esse cachorro. O que acontece aqui? O que que tu faz aqui? Daí eu não vou buzinar. Não vou nem buzinar. Aham, isso. Deixa que a Dai tenha agora as lições que ela precisa ter nesse momento. Vendo, ouvindo e sentindo, prestando atenção em tudo que acontece aqui nessa cena. E enquanto tu vai refazendo essas cenas e percebendo tudo que tem para perceber aqui, isso, vai notando o teu corpo respondendo. Isso, e vai ensinando agora para tua mente e todas as partes presentes da Dai aqui agora, como é que ela faz agora sendo cachorro? E o que que ela ganha para a vida dela? E presta atenção se aqui e agora ela consegue ganhar muito mais daquilo que ela tinha intenção em ganhar antigamente. E mostra para tua mente que fica muito mais possível agora ter sucesso agindo como cachorro. Presta atenção em todas as crenças que caem por terra aqui agora. O que é mais importante, que tipo de valores começam a se elevar, que tipo de valores que começa a diminuir. Sucesso vale mais que vida, paz vale mais que vida. Isso, presta atenção agora nas hierarquias dos valores sendo alteradas agora em tempo real. E enquanto tu dorme, teu inconsciente continua atualizando essas versões, atualizando esses valores, para que a DAI possa acessar um tipo de sucesso novo agora. Um tipo de sucesso que vai além de resultado financeiro. Um tipo de sucesso que liga também com o estado de emoção e qualidade de vida. Isso, isso. É sobre quem ela é para ela. Isso. E tu pode abrir uma janela do tempo e visita o futuro. Em outras situações que tu costumava fazer aquele padrão de gato que tu tinha. E experimenta agora. O que que acontece agora? O que tu escolhe usar agora? Uhum, isso. Parece que a gente tem um padrão mais saudável agora. Uhum, parece bom. Se tu conseguir essa mudança, Dai, tu acha que tu pode prejudicar algum ser humano no mundo se tu passar de gatinho a ser esse cachorro? Tu acha que tu pode te prejudicar se tu mudar? Tu acha que tu ganha alguma coisa se tu conseguir mudar? O que que tu espera ganhar? Pra que que tu quer mudar? Mais paz, mais tranquilidade, menos raiva. Aham, ter paz? Muito Hum, melhor. E pra que tu quer essa paz? O que tu quer conquistar com isso? hum, Minha tranquilidade, minha Uhum. saúde mental. Uhum. Ah, tua saúde. Olha onde é que nós chegamos. Saúde é importante para ti. Uhum. Ok. Agradece a todas as partes aqui presentes. Pede para o teu inconsciente arquivar todos esses aprendizados e voltar, ah, e voltar aqui no presente.
Hoje o que eu quero que tu preste atenção aqui? Quando ela acessa saúde, a hierarquia de valores dela está sendo alterada. Porque antes o sucesso estava atrelado a ser certo. E o sucesso estava atrelado muito também com o trabalho. Entendeu? E o que é o resultado do trabalho? Dinheiro. Então, eu já taquei ali na hierarquia de valores. Agora, olha a hierarquia que ela trouxe: saúde. Porque, e nota que agora a escala tá certa, porque sem saúde tu não faz dinheiro. Primeiro tu tem que ter saúde para daí tu fazer dinheiro. Antes tava assim. Eu posso me matar, posso morrer de raiva, cuspindo fogo, brigando com todo mundo. Mas o dinheiro, nota? O dinheiro em primeiro lugar, por último a saúde. Agora, o que a gente fez? Isso aqui. Então, quando a gente está mudando crenças, identidades, tudo mais, a gente mexe nas hierarquias de valores que a gente tem na nossa vida. Imagina uma pessoa que ela tem o dinheiro em primeiro lugar na vida dela. Eu não tô falando que a Dai tinha, tá? Mas aqui fica explícito que era muito mais importante o dinheiro do que a saúde. Então, imagina, eu ficar estressada, tanto faz, foda-se. O que importa é que eu vou ser uma boa funcionária e vou ganhar meu salário no final do mês. Deus me livre. Se eu me estressar, não tem problema. Se eu parar na UTI, grande coisa. O dinheiro tá entrando. Você entende? Só que, olha só, gurias, o quão poderoso que eu quero trazer aqui para vocês isso aqui. Não adianta, tá? Eu fazer todo o dinheiro do mundo e eu parar numa cama de hospital. Então, o que a gente está agora alinhando, Dai? Eu quero que vocês captem o poder disso daqui. Cara, se eu tenho saúde, tá? Para eu construir riqueza, é assim. É muito mais rápido, porque eu estando tranquila, eu estando em paz, eu tenho melhores pensamentos, eu tenho melhores ideias, eu tenho melhores relacionamentos, as pessoas gostam mais de mim, eu tenho mais oportunidades. Então, nota que o dinheiro vai ser a consequência de quem eu tô sendo. A saúde tá aqui, minha filha. E o dinheiro tá vindo como uma consequência. Agora ele tá na hierarquia correta. Mas a maioria tem essa hierarquia aí. Por quê? Porque quando a gente é novo, nosso pai e nossa mãe, eles falam: pelo amor de Deus, tu tem que trabalhar para sobreviver. Então, o dinheiro é a coisa mais importante. É dessa maneira que soa. Ninguém fala: olha só, meu filho, tu tem que cuidar da tua saúde, não se estressa. Quem te ensina isso? Ninguém. Eu, pelo menos, não ouvi nunca isso na minha vida. Estude, minha filha, encontre um trabalho e aí você tem segurança de receber um dinheiro no final do mês. Outro dia eu tava falando com meu pai, falei, pai, eu acho que eu vou abrir uma loja, eu falei, de tal coisa. O quê? Tu vai abrir mais um negócio? Tu não precisa disso? Tu sabe que a economia tá ruim? Eu sempre falo, gente. Porque até hoje na minha vida, todos os negócios que eu já tive, que eu abri, que eu fiz, nada. Eles falaram, porque a maneira que eles aprenderam de ganhar dinheiro é como? Juntando. Então, eles têm o fixo que eles ganham todo mês, e daquele fixo eles fazem dinheiro, poupando. Então, qual que é a maneira deles juntar dinheiro? É eu não usar o máximo de dinheiro, então eu poupo o máximo, eu vivo de um jeito escasso para poder sobrar o máximo, e aí eu faço mais um investimento em mais um imóvel, que é só o que eles, no caso, investem hoje. Então, esse é o padrão deles. Então, como é que eu vou falar que eu vou abrir uma loja para eles, que eu tenho que tirar dinheiro, por exemplo, para investir? E eu nem sei se vai dar certo. Para eles é loucura. Você entende? Então, a gente tem que cuidar para quem a gente fala. Se a gente não tem um controle emocional legal, nesse momento tu já vai, não, quer saber? Acho que é melhor mesmo não. Já deu, já. Os meus pais, antigamente, eles achavam o cúmulo a gente trocar de serviço, Sim, assim, quando a gente, né? Quando porque não a gente tava podia mais ter vivido a contente. mesma coisa. Sim, porque o meu pai, principalmente, trabalhou 17 anos com o tio dele, né? E então, assim, e agora ele trabalha mais 15 anos já com o meu primo. Então, assim, nunca saiu, né, ao redor da família. E olha, E hoje é muito difícil para ele, sabe? Ele sempre teve vontade, mas claro, eu era uma criança, né? Então, a minha mãe não tinha. E a minha mãe tinha o mesmo pensamento dele.
Então, era complicado. E hoje ele já tem 60 anos. Como que eu vou dizer para ele, pai, pega e faz o que tu tem vontade? Porque agora a saúde já não é mais aquela, né? Então, é uma das coisas que ele pensa também. Tem alguns problemas de saúde, já não vai mais aguentar da mesma forma. Então, eu fico assim, porque quem vive o sonho dele é o meu irmão, né? Que o meu pai sempre quis ter o seu próprio negócio, enfim, e trabalhar com caminhões, e hoje quem faz é o meu irmão, Que legal que né? ele conseguiu fazer isso, realizou o Sim, sonho. aham. Sim, E provavelmente ele deve ter herdado, se nem talvez era o sonho dele, mas enfim, pode ser que seja, mas também muito pode ser porque ele ouviu. a vida inteira. É que o meu pai fez isso a vida inteira, né? Só que ele era empregado, Ah, sim. entende? Ele subiu o nível de coragem e aí foi. Foi lá e fez. E o meu irmão é que nem eu, assim, se ele não tá contente, se é... Nós somos muito parecidos nesse quesito. Se o emprego não tá, assim, atendendo os nossos, né? As coisas que a gente acredita, a gente procura um que esteja junto com das nossas, Imagina o meu assim, pai e minha aquilo mãe que a gente pensa. caídos. Eles tiveram que. Deus deu só de laço na cara deles, né? Porque tu imagina, meu pai e minha mãe. A minha mãe nunca trabalhou fora. Meu pai sempre trabalhou fora. Nenhum dos dois nunca viajaram assim, máximo para ir pra praia e olhe lá, né? Para eles, quando a gente fala que a gente vai para Porto Alegre, é ir viajar para Porto Alegre. Aham, os meus pais também. Aí tu Quando a gente... imagina a nossa vida, minha e da minha irmã, que a gente, a vida inteira praticamente, eu desde os 20 e poucos anos tive negócio. A minha irmã nunca trabalhou também fora. E a gente tá A, sempre a, viajando para cima e para baixo. A é, gente nunca tá no lugar certo. No começo era uma loucura. A gente era as loucas, né? Mas eu sim. entendo hoje eles, cara, deve ter sido muito difícil para eles. Nervoso, imagina, a insegurança deles, o medo deles de estar no mundo, imagina eu viajando sozinha o mundo inteiro. Pensa. Uma das coisas que eu mudei muito meu pensamento depois que eu comecei aqui, que a gente começou, né? Eu tinha muito aquele negócio de não trabalhar sábado e domingo. Sábado e domingo é o dia do descanso, né? E eu tinha, assim, um preconceito, eu não sei dizer certo, mas é uma coisa que vem da infância, né? E que sábado e domingo é o dia do descanso, então a gente trabalha na semana, né? Aham. E, e assim, eu quero viver de uma forma, sempre foi, né? Que o meu salário não acompanha. E então, depois que eu fiquei que eu conheci meu marido, né, que a gente então casou, ele sempre disse: "Tu vai ter que fazer algo mais se tu quer viver diferente". Então, faz umas 3 semanas eu resolvi então trabalhar à noite num lugar de uns amigos ali, é um barzinho assim, né? Então eu ajudo eles lá e aí eu trabalho sexta de noite, sábado de noite, domingo de noite, né? Comecei a revender algumas coisas, né? Que fazem assim, que praticamente se vendem sozinhas, né? Você E vê que estamos aí. tá abrindo um monte de horizontes para ti, um monte de experiência para Uhum. ti, um monte de mapa mental para ti. Sim, O fato de tu vender, eu comecei assim, já. Eu vendia lingerie, eu comprava elas tipo de atacado e revendia de sacola. Aquela sacola isso aí. de plástico, sabe? Eu tô virada numa sacoleira, né? Essa é a verdade. É sacola É, disso, é sacola daquilo. é isso aí. E E vendia assim, bom, vendia tudo aquelas uhum, revistas. Na minha época tinha uma revista, não sei se é da época de vocês, mas é uma revista que tinha tudo que é tipo de coisa. Pote, coberta, tudo que é. Não sei como é que é o nome essa daquele. revista para mim chamava Hermes, né? Eu não lembro, Quatro mas eu estações. 4 estações, é verdade. não lembro o nome desse negócio, mas eu vendi esse troço aí também. E assim, eu resolvi aceitar, porque o máximo que pode acontecer é eu não gostar e querer parar. Exatamente. Mas eu nunca ia ter certeza, né, se eu não tentasse. E o meu marido sempre me disse isso, e aqui também a gente sempre bate muito nessa tecla, né? Que se tu não ir lá e fazer, tu não vai saber, não vai saber. Então,
uma das coisas muito, assim, dificuldade para mim era eu servir aos outros. Porque o que que a gente faz lá, né? A gente serve os outros. E para mim isso era, assim, ó, uma coisa que eu me achava o máximo, né? Tipo, eu era tudo para mim. Ser servida. Aham. E isso, todo mundo tinha que fazer as coisas, viu? Oh, Dai, não é só tu, tá? Todo mundo tinha que fazer as coisas do meu jeito, todo mundo tinha que ficar aos meus pés, todo mundo tinha que ficar me bajulando, sabe? E né, com a mentoria, isso eu vejo como isso tem mudado o meu pensamento. E essa semana aconteceu uma situação, eu até queria, quase te chamei, porque eu não estava conseguindo, né, resolver sozinha, mas por fim eu resolvi. Que eu me peguei dizendo assim, tá, mas te põe no lugar delas, se tu fosse para ti, tu se sentiria, né? O que aconteceria contigo? Tu não ficaria chateada? Só que daqui a pouco, né? Não, porque eu fiz uma coisa não intencional e as pessoas, porque eu sou muito direta, e daqui a pouco não usei as palavras corretas, né? Que as pessoas queriam ouvir. E isso é uma das coisas que eu mais busco aqui na mentoria, é aprender a me comunicar de forma mais clara, mas que não soe agressivo e grosseiro com as pessoas, né? Porque eu tenho um jeito muito espontâneo e às vezes eu acabo me prejudicando com isso. Então eu fui servir pessoas para ver se eu consigo baixar o meu ego, baixar a minha bola, que nem a gente fala, né? Porque eu não sou dona do mundo, né? Demorei muito para entender isso, mas acho que a gente está no caminho, né? Nas nossas orações, nas nossas Importante escolhas. o teu depoimento, já e eu vou te dizer mais. A gente, esses dias veio uma guria, ela me disse que ela tinha vergonha de ir na academia, que os caras ficavam olhando pra ela de minha filha, tu não é tão interessante assim. É o teu olhar que tá vendo os outros olhar pra ti. Foi um tapa na Tapa cara, na assim, ó. cara. Não foi um tapa na cara, ela olhou pra mim, ela falou, guri, o pior de tudo é que eu tô tendo razão. Porque ela tem entendimento, eu falei pra ela assim, porque também ela tem entendimento, né? Eu falo com as pessoas porque elas são grandes, elas não são retardadas pra não entender, sabe? O pior de tudo é que tu tem razão. Porque tem gente que acha que as pessoas estão olhando pra gente. Uhum. Mas é a gente que tá criando elas olhar pra gente. Porque a gente quer, no fundo, ser o centro da atenção. Então, assim, isso que tu tá falando de servir as pessoas é a coisa mais interessante que a gente pode fazer na nossa vida, é servir as pessoas. É. Porque a gente mata o nosso orgulho nesse momento. A gente mata o nosso ego. E a maneira que tu tem para se comunicar melhor é justamente, se tu quer matar o teu ego, é como que eu poderia falar e que pra ti seria o ideal. Aí tu tá morrendo pra ti, pra tu não Uhum. ser pro outro. Tá entendendo isso? Sim, Quantidade disso. Eu mato o jeito que eu falo. Eu mato quem eu sou, porque eu quero te servir. Olha que coisa mais linda isso. Me diz, como é que tu quer que eu falo? isso. Vocês vão aprender isso no quarto capítulo aqui do. Ah, que bom. Porque minha dificuldade é exatamente essa, porque as pessoas simplesmente se chateiam comigo e não me falam. Aí eu fico chateada, me martirizando, me punindo, me tudo, por dois dias. Uma das coisas que eu fiz é, tá, por quanto tempo tu vai ficar sofrendo por causa disso? Ótimo. Não, porque assim, tu tem que entender que também, assim, a responsabilidade também, assim como a gente tem esse ego, né? Ai, eles também têm. Então, eles também têm que lidar com o que eles têm que lidar. Se Sim, sentiram ofendidos ou coisa assim, entendeu? sim. Aí Agora, foi, fala. daí eu disse, ah, tá, até mais um dia, então beleza, daí acabou. Daí hoje a gente chegou, mas a gente não tava nem mal se dando bom dia, né? Porque foi comunicado para mim por outra pessoa, né? No caso, pela minha gerente. Então, isso me chateou mais ainda. Porque a gente tinha combinado qualquer coisa a gente iria conversar e resolver entre nós. Só que elas não fizeram a parte delas. E isso que me chateou, sabe? Tá, mas Porque ao tem invés umas. de tu apontar o dedo e falar, vocês não fizeram, não sei o quê, vai perguntar, o que que a gente tinha acordado? Perguntar. Tu vai perguntar, quem vai responder vai ser elas vão cavar a própria cova.
Ah, a gente tinha combinado que tal coisa, tal coisa. Tá, e qual motivo, por qual motivo não foi cumprido? Ah, É, porque não sei o quê, 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 porque não sei o quê. Tá, e o que que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? Ah, é porque tu tem que cuidar do jeito que tu fala. E como que seria o jeito ideal que tu gostaria que eu falasse? Tu vai ver que elas vão começar a uhum, perceber a loucura da cabeça delas. Porque às sim, vezes é o tom da voz. Não, é porque uhum, tu abre o teu nariz e porque não sei o quê. Ah, então é porque eu. Aí tu recria. Ah, porque eu abro o meu nariz, porque a minha voz não sei o quê. Então, se eu mudar o meu nariz e se eu mudar a minha voz, pra ti vai ficar tudo bem? Ah, não, daí vai. Ah, então eu vou treinar então isso. Por fim, eu acabei dizendo para elas eu, que eu era espontânea, né? Que eu não estava ali para prejudicar ninguém, e sim para. Funciona. Ah, é tudo Só que isso. elas. Isso é justificativo, isso pra elas é merda. É, Eu não quero saber acabei por pedindo, ti. Você tem que entender acabei uma pedindo coisa. desculpas, É, tá. Mas você tem que entender uma mas coisa. para As elas pessoas não. serviu, entendeu? É, então tá bom. Porque, como é que eu vou te explicar? Elas não têm o nível de entendimento sobre esse tipo de coisa que a gente tem. E, e ali, e talvez, assim, dependendo da situação, não sei se caberia, sabe? As Mas o que eu tô perguntas ali. falando são perguntas para tu esclarecer os processos dela para tu Uhum, agradar. Porque o pedir desculpa vai acontecer de novo. Porque o teu padrão vai ser automático de novo. O teu padrão vai acontecer de novo e elas vão se acionar de novo. Então só vai repetir, não vai resolver. Aí tu vai ter que pedir desculpa de novo. Tá entendendo? Ah, uhum, resolveu agora. Isso eu chamo de botar a poeira para debaixo do tapete. uhum. Porque com certeza vai repetir. Mas eu acho engraçado como isso funciona para as pessoas, né? Para mim não funciona, tá? O quê? Para mim, tu me pedir desculpa de uma coisa errada que tu fez. Mas não funcionou para não ela fu- também. mas, Ela mas tu entende que falou. As pessoas é, falam, Jéssica. Elas falam, sim. ah, não tá tudo bem. E por isso, maldita, eu vou desejar hoje de noite que não sei o quê. É assim que a humanidade funciona, meu amor. Eles falam uma coisa, virou a cara, tá falando outra coisa pra dentro. É falta de Isso é uma das coisas. integridade. Aí eles querem Isso aí, acessar o Espírito Santo quando chega em casa. isso aí, Espírito isso Santo, aí. por favor, me abençoa, porque não sei o quê. Oi? Espírito Santo? Uhum, Tu, é. tu é quantos que tem aí dentro de ti? Porque Deus quer saber primeiro com quem que ele tá falando, né? Porque ele não sabe se é aquela que falou isso, se é aquela que falou aquilo, ou se é não sei o quê. Ou me perdoa pelos meus pecados, né? Só pedir pra... Entende? É, Gente, mas é então, assim, sabe? tá? Nesse lugar, eu iria querer entender o processo para que tu pudesse realmente corrigir. Para que Uhum, realmente tu não pudesse mais errar, sabe? Mostrando para ela realmente essa vontade que tu não tem sim. de causar mal para ela, né? De falar, olha, não é a minha intenção de causar isso, bem pelo contrário. Só que tu entende que isso é um padrão meu, é o meu automático, Uhum, então eu preciso modelar um outro jeito. Porque, assim como tu tem o teu padrão automático, eu também tenho. Então, como que para ti seria o ideal? Ou o que que é que eu falo, o que que eu faço que aciona o teu botão? Vou mandar um vídeo para vocês, gente, que eu olhei hoje, é muito engraçado. É a minha vida. De como que as pessoas, quando elas fazem psicologia ou tipo de terapia e coisa, que elas veem o mundo. Eu vou mandar para vocês, me cobre. É muito engraçado, é nós, assim. Eles se comunicando, tipo assim, ó, tu me acessou, agora meu botão, e aí agora eu tô lembrando do meu passado que não sei o que. Eles começam a conscientizar, entendeu? Os processos que estavam acontecendo no mundo, na vida, sabe? Cara, aí tu foi na minha vaga, isso fez com que eu pensasse que eu tô perdendo alguma coisa, e aí o cara, não, e nesse momento que tu tá falando, eles começam a falar, sabe? É muito engraçado, gente. É muito legal. Então, Jé, tá. E quando tu pensou que tu ia me chamar e tal, qual que era a tua intenção, assim? Porque é assim, né? Tem aquela coisa de ser aceita, das pessoas gostarem da gente, essa coisa aí, né? Então, assim,
Hoje eu trabalho num ambiente bem diferente do que eu tive na minha vida inteira, praticamente, tá? E eu não quero perder isso. Uhum. Só que com essa situação, poderia mudar. E eu não queria. Até porque eu conheço as meninas há muitos anos, né? Então, eu fiquei com medo de Uhum. mudar isso tudo, de Tá. E ficar qual que um é o clima padrão chato. que tu identifica que é causador desse mal-estar nas pessoas? Esse padrão é um, assim, ríspido, no caso, como é que é? Isso, é. Eu acredito que seja o tom de voz, assim. Tá. E o que que tu acha que falta para esse tom de voz ele ser encarado pelas pessoas de uma maneira diferente, que seja melhor para Jéssica? Que as pessoas vão ver a Jéssica do jeito que a Jéssica quer ser vista. Hum. O que eu acho que falta. Tu sabe como é que tu quer ser vista? Hoje é um fato, ela te vê. É, ela grossa. Como é que tu gostaria de ser Hoje vista? eu. Ai, mas é tão involuntário, gente. Não, isso eu sei. Mas como é que tu gostaria de ser vista? Ah, Quando ela chegasse e falasse, ai, Jéssica, tu é tão tal coisa, qual que seria o sonho da tua vida escutar dela? eu não sei. Eu gostaria que as pessoas gostassem de mim pelo que eu realmente sou. Tá, mas. Ixi, caiu. Acho que ela apertou no botão, gente. Ela adoraria ser doce. Pra falar com as pessoas. Imagina, bota aí ela. Admirada, talvez. É. Tá aí, gente. O admirada seria a consequência de ser doce. É. Entendeu? Ô, Jéssica, e quem, Ah, por exemplo, a gente tava falando, aqui podem falar. já tava focando de ti. Eu vou te oferecer algo que é justamente o que a gente estava conversando. Imagina se tu fosse uma Tá. pessoa doce, quanto que as pessoas iriam te admirar. O que tu quer lá no fundo é que as pessoas gostem de ti, que te admirem, barará. Uhum. Quem é esse tipo de pessoa? Ah, eu tenho várias, assim, referências. Isso. Como é que tu, Hum. qual é a palavra que tu usa para denominar essa pessoa? Que capacidades que ela tem? Ela é o quê? Amável, doce, Sim, ela é amável, ela é viva? doce, ela é compreensiva, ela sabe como se expressar para falar o que ela precisa falar, mas ela Aham. não agride, ela não fala com Aí eu vou fazer esse palavras. processo junto contigo, então, porque eu também adoraria ser um pouco mais doce, porque olha, meu Deus do céu, eu. É muito difícil para mim, sabe, gente? Porque a minha mãe, eu vou dizer para vocês, ela é um anjo na rua e em casa só por Deus. Tinha que quase que exorcizar, porque então, e aí é o que eu tenho. Eu Tá, trouxe isso junto, né? sim. Então, olha só, nota. Então, esse é o jeito que tu mesmo gostaria de falar. Então, agora tu vai fazer o processo. Porque, ó, tu tem já o estado presente, eu sou estúpida. E o que tu quer é o estado desejado. É ser doce? Sei lá, o nome que tu vai dar. Doce. Uhum. E aí tu vai fazer, aqui tu vai decupar. Tu já tem já o início aqui, que é eu não consigo ser doce. Já tem uma incapacidade aqui. Eu gostaria de ser, mas não consigo. Tá aí o que que te impede? Aí tu vai começar a usar metamodelo. O que que te impede, Jéssica, de ser essa pessoa doce que tu gostaria de ser? O que que tu perde? O que que tu ganha? Qual que é a consequência se tu conseguir ser doce? Tu vai te fazer umas perguntas de metamodelo, até tu encontrar a base sensorial onde é que tu aprendeu. Aí encontra as crenças, encontra as identidades, encontra as intenções positivas. Porque uma pessoa que ela é ríspida, muito provavelmente ela quer poupar tempo. Ou ela quer estar certa, Aham. tá? As intenções, elas Aham, são para sempre os dois. muito parecidas. Aí tu vai perceber que tu perde tempo. Porque, Pessoa prática é o termo que eu uso. entendeu? Eu sou prática. Mas só Sou que prática, tu comigo não tem mimimi.
Só que tudo que tu gostaria lá na praticidade, nanã, é ganhar algo. E o que que é ganhar? Sucesso, sei lá, reconhecimento. Só que tu nota que a outra, ela ganha muito mais reconhecimento porque ela é doce, calma, tranquila. Então, eu noto, o jeito que tá fazendo é que tá atrapalhado, a intenção tá tudo certo. Aí agora tu pode até usar a reversora que eu vou ensinar pra vocês agora. Porque tu já tem toda a estrutura. Eu amo pergunta reversora.